Bom dia, gente. Hoje a gente vai trabalhar mais um assunto para dar continuidade ao nosso curso de economia. Então, formação do preço de venda. Então, preço de venda. O preço de venda de um produto deve ser determinado de forma cuidadosa, a fim de evitar valores que impossibilitem a venda ou valores que darão prejuízo. Então, esse preço ele tem que ser elaborado de forma bem cuidadosa, obedecendo todos os critérios. Existe uma fórmula para calcular, então eu vou passar para você exatamente isso. Mas ele tem que ser com muito cuidado, tá? Para você nem ficar com um valor muito baixo e nem que dê prejuízo e também não ficar um valor muito alto que impossibilite a venda desse produto, tá? Então, a importância do preço de venda. Por que é importante você saber como é que se forma o preço de venda? Compreender a formação do preço de venda de forma adequada como um fator de sustentabilidade e competitividade do seu negócio. Claro, eu preciso me sustentar, eu preciso sustentar esse negócio e eu preciso ter competitividade no mercado. E para isso eu preciso estabelecer um preço de venda de forma adequada, de forma correta, tá? Segundo ponto, conhecer o mercado como instrumento e fator para a sobrevivência de um mercado varejista. Eu preciso conhecer o mercado, a partir desse mercado, conhecer todos os elementos da formação do preço de venda, para a partir daí eu estabelecer esse preço, tá? Conhecer os diversos tipos de preço utilizado no mercado como estratégia de venda. Eu preciso conhecer os outros preços dos meus concorrentes, para a partir daí eu estabelecer o meu preço. Isso aí eu vou determinar o quê? Eu vou poder interferir no imposto? Não. Vou poder interferir na matéria-prima? Não, mas eu vou poder trabalhar um pouco a minha margem de lucratividade, né? Identificar os custos, a despesa de todos os outros elementos provocados da determinação do preço, tá? Que são custos, despesas, a margem de lucro, todos esses elementos formam o preço, tá? Então, composição do preço de venda. O que a gente considera para fazer o preço de venda? O custo fixo, o custo variável, os impostos e a margem de lucro. Eu acabei de falar ainda agora, né? Eu não sei ainda ter citado, mas eu falei. Eu posso trabalhar minha margem de lucro. Eu posso, de repente, colocar um preço menor. Por quê? Porque eu sei que o meu concorrente trabalha com preço maior, então, na hora que eu coloco um preço menor, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando, abrindo mão de uma parte da minha lucratividade com o objetivo de vender cada vez mais o produto. Então, é essa a intenção. Você saber o teu preço de venda e você saber como é que você pode trabalhar ele. Para quê? Para te dar competitividade no mercado. O custo fixo. O que é custo fixo? O custo fixo de um período deve ser contemplar todos os gastos necessários para que a empresa funcione e possibilite a venda dos produtos. Então, tudo que é fixo é tudo aquilo que me possibilita a venda desse produto. Tanto o custo propriamente dito, o custo direto ou o custo indireto, tá? Dessa forma, é necessário considerar todos os gastos, desde os salários até água, luz, telefone, tudo, gente. Não, quando você forma preço, você precisa considerar todos os gastos. Não adianta você formar o preço considerando só alguns gastos e desconsiderar outros. Eu sempre cito o exemplo daquela pessoa que fabrica brigadeiro. Então, você quando fabrica brigadeiro, normalmente a pessoa tem a tendência a colocar só o leite condensado, o chocolate, ele não coloca a panela, ele não coloca o gás, ele não coloca o ambiente que ele utiliza, ele não coloca o tempo dele que ele está utilizando, que ele está gastando para fazer esse produto. Então, tudo isso aí faz o quê? Com que o teu preço não corresponda ao que é real, tá? Porque o tempo é de extrema importância que você coloque, o tempo que você demora para fazer esse produto. O que são custos fixos? Os custos que compõem o custo fixo são salários, encargos, treinamentos, fretes, propaganda, financiamento. De repente você financiou um maquinário, os empréstimos que você tirou no banco. Quando é professor, os empréstimos, além do valor que você recebeu, você tem que colocar o preço do capital, que é exatamente o juro, e as despesas administrativas, tá? São gastos que não sofrem uma influência direta da quantidade vendida e não variam na mesma proporção em que a demanda aumenta ou diminui, tá? Esses gastos fixos, independe de quanto eu fabrique ou não, eu vou ter esses gastos sempre do mesmo valor. O custo variável, comissões e custo variável de incentivar a venda, fez um estímulo aos vendedores. Você vai o quê? Você vai dar uma comissão maior, de repente, para quem atinge 10 mil, 20 mil, 30 mil, depende do posto da empresa, tá? Você estabelece uma comissão de vendedores para quem vende 3 carros.
Claro que a comissão, o percentual em relação a quem vende um carro é bem menor do que a quem vende um produto, por exemplo, arroz ou toalhas. Por quê? Porque o preço do carro ele é um preço já alto. Então, a comissão, normalmente, em percentual, é bem menor, tá? Do qual deve ser calculado os encargos mais de descanso semanal. Tá, vamos voltar aqui. Comissões e custo variável de incentivo à venda, do qual deve ser calculado os encargos mais o descanso semanal remunerado, referente aos domingos e feriados não trabalhados. Quando você inclui a comissão, você já está colocando esse percentual aí incluído no final de semana, tá? Inadimplência é o cálculo do percentual das vendas não recebidas que constam como perdida, tá? Toda vez que você trabalha com produto que você vende a prazo, a empresa fica com o direito de receber. Isso necessariamente você vai receber? Não, gente, você pode receber ou não, mas o direito que você tem de receber, você não perde, tá? Você vai continuar tendo esse direito de receber. As embalagens que é utilizada na venda de mercadoria para entrega ao cliente pode ser a famosa sacolinha ou até uma embrulha de papel. Depende do porte da empresa, né? Tem empresa que usa papel de seda, usa sacolinha, ou usa só um saco de papel realmente para para entregar esse produto ao cliente. Então, os impostos também fazem parte da composição do preço de venda. São exatamente, utilizamos tipos de impostos aplicados nas vendas que são muito comuns no regime de tributação normal. São eles: o ICMS, que normalmente se trabalha 17%, alguns estados é diferenciado esse ICMS, ICMS para venda interna, ICMS para venda externa, 0,60% para o PIS, 3% para o COFINS, 1,2% para o IR e 1,08% para a contribuição social. A sigla desses impostos, eu botei aqui do lado só a título de curiosidade para vocês, tá? A sigla acima significa Imposto sobre Circulação, ICMS. Programa de Integração Social é o PIS, que muita gente recebe, quando você recebia até 2 salários mínimos, agora houve uma reduçãozinha, tá? É um salário e meio e também é percentual esse valor, tá? Contribuição ao financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. A margem de lucro, lembra que eu falei lá na margem de lucro lá no começo? É o percentual de lucro pretendido sobre o preço de venda do produto, que normalmente oscila entre tipos de estratégias. Que tipo de estratégia são esses? Eu posso diminuir minha margem de lucro, objetivando vender mais. Então, existem 3 tipos de margem de lucro: a margem de lucro baixa, a margem de lucro média, a margem de lucro alta. Então, quais são esses 3 tipos de margem de lucro? A margem de lucro baixa, como a margem de lucro em cada unidade vendida será baixa, até 15%. Para essa estratégia funcionar, será necessário um volume alto de venda. Lembra daquela famosa empresas de R$1, hoje em dia é R$10, é R$20, é R$30. Então, essas empresas, elas usam exatamente disso. Elas trabalham com uma margem de lucro baixa porque elas objetivam vender muito produto, tá? E a margem de lucro média, com a margem de lucro em cada unidade vendida, será intermediária, entre 15% e 25%, tá? Para essa estratégia funcionar, será necessário pelo menos um volume levemente acima das médias de venda. Então, aí você já está trabalhando com a margem de lucro alta, você já não vai ter um volume de venda tão alto. E a margem de lucro alta, com a margem de lucro em cada unidade vendida, será acima de 25%. Para a estratégia funcionar, será necessário pelo menos um volume em torno médio das vendas. Aí você já está trabalhando com a margem de lucro alta. Normalmente também está atrelado a isso, gente, o tipo de mercado, tá? Então, se o mercado é muito concorrência perfeita, que tem muita gente vendendo o mesmo produto, fica cada vez mais, você trabalha cada vez com uma margem de lucro para te dar uma competitividade no mercado. Já quando você, por exemplo, é monopolista, você não tem tanta preocupação com essa margem de lucro. Por quê? Porque não existe nenhum concorrente no mercado para fazer frente a você, tá? Então, aí você trabalha só com outros elementos, tá? O cálculo do preço de venda, aí eu botei 2 exemplos aqui para a gente trabalhar, tá? Para calcular o preço de venda de cada produto da loja, utilizaremos a seguinte forma. Preço de venda é igual aqui ao custo fixo mais custo variado, dividido por 1 menos, aí você soma imposto mais margem de lucro, tá? Então, preço de venda em real, sempre da mesma moeda, tá, gente? E o imposto em percentual. O imposto é a margem de lucro.
Então, botei um exemplo aqui para vocês. O cálculo do preço de venda, por exemplo. Com base em uma situação hipotética que é apresentada os seguintes dados em relação aos custos, imposto e margem de lucro, calcule o valor do preço. Então, aqui eu já coloquei o custo fixo, que era de 317,16, um custo variável de 1.205, o imposto total sobre faturamento de 21,25 e a margem de lucro decidida pela empresa, que ficou de 20%, tá? Só para a gente aplicar a fórmula mesmo. Então, seguindo a fórmula do preço de venda, o cálculo fica assim. Então, preço de venda, eu vou somar o custo fixo mais o variável e vou dividir por 1 menos, aí eu vou somar a margem de lucro dividido pelo percentual, tá? Então, aqui eu vou ter o quê? 1 menos 41,25%. Vou dividir, subtrair de 1 o valor do imposto mais a margem de lucro, que eu vou ter um total de 0,5875. Divido aqui e no total eu vou ter um preço de venda de 2.591,66. É a aplicação da fórmula direto, tá, gente, que eu coloquei aqui. O cálculo do preço 2, uma outra situação também. Aí mudou os valores do custo fixo, do custo variável, do total do imposto, margem de lucro. Também permaneceu 20%. Então, ela está naquela margem de lucro média, tá? O cálculo do preço aqui ficou um pouquinho menor do que o outro, mas é a mesma fórmula, tá? Somo o custo fixo com o custo variável e divido por 1 menos, aí eu vou somar imposto mais margem de lucro. Desse imposto, o 1 que eu tenho, o meu imposto a margem de lucro deu 41,25. Então, 1 menos 41,25 ficou 0,5875, que deu um total de 2.347,59. Então, atenção, gente. Uma vez que o preço de venda dos produtos foi informado, é importante atualizar a cada período os custos fixos e variáveis, porque esses custos eles vão mudando. A cada matéria-prima que você compra, você pode mudar. Até o material de embalagem, o teu funcionário, de repente, é mais treinado, você vai ter um valor maior do salário dele. Então, precisa evitar o uso de preço desatualizado. Então, sempre você precisa estar fazendo essa atualização de preço. Ah, cada semana? Não, gente. A cada vez que você muda muito os preços. Claro que você coloca uma margem que você pode trabalhar, mas sempre que há uma alteração significativa em algum dos itens, custo fixo, custo variável, há um aumento demais nos impostos, você precisa fazer uma atualização dos preços, senão você vai estar trabalhando com preço desatualizado. Bons estudos a todos. Eu vou deixar um trabalho, uma atividade, um texto. Além do texto, eu vou colocar algumas atividades referentes ao cálculo desse preço de venda. Sempre que... Professora, mas eu vou precisar calcular o custo fixo variável? Não, isso vai ser dado para você. O que você vai precisar fazer é calcular o preço de venda. E o texto é para você ler o texto e depois fazer uma análise respondendo as perguntas que o próprio texto vai te possibilitar fazer. Então, bons estudos a todos e nos encontramos na sala de aula, tá?